Bom, gente, tudo bom? Estou aqui, né? Mais uma vez. Quando preparando para poder entrar aqui na gravação, eu fiquei naquela dúvida, né, do que fazer, do que não fazer. E, e aí eu estava avaliando, né, tudo que tem acontecido por aí, né, as questões, né, os progressos que nós conquistamos aí nesses anos, né? Questão de anticorrupção, a questão de prevenção à lavagem de dinheiro, a questão, sabe, de uma conformidade, de uma questão ética melhor. E a gente está vendo aí a cada dia essas coisas caindo por terra, e aí nós vamos ter que reconstruir tudo isso novamente, então é uma coisa complicada. E aí eu tenho percebido, né, as dificuldades com compliance, riscos e controles internos que as pessoas estão tendo. Então eu pensei, pô, faça aqui um bate-papo, ou eu faço uma meia aula aqui. Então, mas antes de começar essa questão do meia aula, vou fazer aqui alguns anúncios, né, alguns comentários para vocês, né, para que todo mundo, né, possa entender. Eu estive meio afastado, né, das questões todas, né, só para que vocês entendam, né, nós tivemos aqui um problema com a minha esposa, ela teve um problema de um carcinoma, já passou por cirurgia, está recuperada, alta, tudo tranquilo, foi um susto para nós aqui. E o meu pai faleceu no dia 22 de dezembro também, né? Deixou de sofrer, que já estava com Alzheimer, uma coisa bem complicada. Então a gente está se reestruturando mentalmente e psicologicamente, né? E a vida continua. E a gente tem que aprender, aprendemos muito com isso. Eu estou revendo alguns conceitos meus, né, dessa questão dessa sofrência, dessa questão alucinada que as pessoas têm. Então, combinei aqui com a minha esposa que a gente vai viver mais, vamos trabalhar o quanto a gente puder, a gente vai curtir um ao outro e viver melhor, né? Então, esse é o principal ponto. Eu quero que todo mundo entenda essa questão, né, dentro do seu processo e reflita muito na sua vida o que pode acontecer, né? Então, e aí eu estou aqui protelando faz alguns dias para gravar isso, e aí eu falei, hoje é o dia. Acordei, hoje eu vou gravar e vou botar isso para, né, funcionar. E assim, gente, tem dúvida, tá? Vou até colocar aqui, né, a questão do banner, tem dúvida? Peça nos comentários, a gente grava novos vídeos, dê sugestão, sabe? Vai, vai falando isso para nós, vai passando as suas questões para que vocês possam, né, entender que às vezes o nosso direcionamento funciona conforme a sua necessidade, né? Então, assim, a gente tem algumas novidades aqui, né? Nós vamos criar no nosso próprio canal, né, do YouTube, um canal com assuntos exclusivos, com acessos exclusivos. Então, a gente já está preparando aqui, nossa equipe está toda aqui mobilizada para entender isso. A gente vai criar lá conteúdos exclusivos só para você que já está com a gente aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Alcançamos mais de 21.500 inscritos no nosso canal, né? E se levar em consideração que o ano passado a gente estava, acho que se não me engano, acho que com 4.000, né? Então hoje cresceu muito. Agradeço a todos vocês. E óbvio, né, gente? Cada comentário seu, cada curtida que você dá aqui, a gente consegue chegar em outras pessoas para que a gente possa aumentar. É um canal que fala sobre coisa séria, sobre coisa de trabalho, sobre evolução profissional, e não é para piada, não é para falar nada de reality show, de futebol, nada disso. A gente tem aqui realidades do que a gente trabalha, né? Então, eu acho que assim é uma oportunidade única que todos nós temos, então a gente tem que aproveitar para poder fazer isso melhor, né? Então, chega de milongas, né? Vamos fazer a coisa como precisa, né, Assi? Você fica aí com essas historinhas. Então, eu vou começar aqui com vocês aqui, né? Falar um pouquinho sobre as questões. Então, assim, óbvio, né? Quem não sabe, nós temos aí os nossos livros. Eu quero agradecer também a todos vocês aqui que, deixa eu aproveitar aqui, né?
o livro de procedimentos operacionais que eu e o Vlamir lançamos no meio do ano passado, já está entre os mais vendidos da Sampo. O livro de gestão de riscos continua entre os mais vendidos da Sampo. Agradeço a todos vocês. E tem também o nosso livro das 3 linhas do IA, tá? Que também está bombando por aí, tá, gente? Ele não tá fraco não, viu? Tá? Então tem esse livro aqui, dos 3 linhas, é o primeiro livro, e se não me engano, era até um tempo atrás, era o único livro. Agora é o primeiro livro que foi lançado sobre questões técnicas e práticas das 3 linhas do International Internal Audit. Mas vamos ao que interessa aqui, né? A gente fala de GRC, e eu tenho falado para as pessoas que GRC já é um caminho sem volta, tá? Vamos pensar da seguinte maneira, né? Você tem que estruturar sua governança. Nós vamos ver mais adiante essa questão também primordial. Nós temos os controles internos, gestão de riscos, temos o compliance, auditoria de gestão. E é interessante essa questão do GRC, porque às vezes as pessoas acham que essa questão do GRC é somente para grandes empresas. E aproveitando o ensejo, no dia 20 de fevereiro, estaremos eu, o Sandro Bittencourt e o Jefferson Souza, numa live pela Sustentare, Escola de Negócios, tá? E assim, é uma coisa que eu vou colocar aqui, né, para quem não conhece, é Sustentare. Para quem não sabe, eu sou curador e professor, né, da Sustentare, da pós-graduação de GRC, tá? Nós já estamos partindo já para a terceira turma, tá? Então agora vem a nossa terceira turma agora em 2024. Já temos bastante inscritos também, né? Então tem aí a Sustentare, né? Para quem não, Sustentare Escola de Negócios, você pode dar uma olhadinha lá, né? Veja, né, as ementas, os professores, né, vale a pena. Se você colocar Sustentare Escola de Negócios, vai lá, é uma escola de Joinville, e tem outros cursos maravilhosos lá, tá, gente? Então aproveite e vá agregando, né, valor ao teu processo aí que você está no dia a dia. Eu sei que todo mundo procura conhecimento, procura uma forma de fazer, e também, né, tem o MBA, vou colocar aqui MBA de prevenção a fraudes. Nós estamos com bastante novidades, tá? Da Live University. Já começou a primeira turma, tá? E com apoio, né, da Abrap, tá? Então, tô colocando aqui, ó. MBA de Prevenção a Fraudes da Live University, que tem um apoio total e boa parte dos professores, né, da Abrap, da Associação Brasileira de Prevenção a Perdas, né? Então, é uma oportunidade única. E como a gente sempre fala, né, para as pessoas, oportunidade única, porque não tinha nenhum MBA deste, né? Então, eu também estou fazendo parte dessa oportunidade lá. Então, assim, gente, novidades tem bastante, tá? Mas, voltando aqui ao nosso ensejo, então a gente fala desse caminho sem volta. Aí você pensa o seguinte, né? O que a gente deve avaliar, né? Porque toda vez eu recebo alguns questionamentos. Se eu não sei por onde começar. Se eu tenho dificuldade. Se não é fácil. Eu não tenho ideia. O que eu preciso fazer? Se eu quero montar um plano de continuidade de negócio, mas aí o processo não está mapeado, não tem procedimento. Desculpa. Então temos que, às vezes, dar 2, 3 passos para trás e poder fazer isso melhor. Ou outros que tem uma área de qualidade, que tem processos, e a área de qualidade acha que ela tem que criar riscos para a área de qualidade, aí o compliance outro risco. Não, desculpa, o risco é corporativo. Então, é assim, todo dia tem essas questões que vão acontecendo. Então, o que eu penso? Primeiro, alinhamento e avaliação interna. O que você quer, o que você espera, o que você deseja. Entender o seu processo de governança, a sua estratégia, a cultura do negócio. Mas se a minha empresa é de pequeno porte, dá para fazer governança? Primeiro,
Se você pensar em responsabilidade corporativa, se você pensar em transparência, se você pensar em prestação de contas, se você pensar em sustentabilidade, você já tem os princípios básicos aí da nova, né, do novo processo. Vou até pegar aqui, né, para quem não conhece, né, vou até aumentar a minha tela aqui para facilitar o acesso aqui, ó. Código das melhores práticas de governança corporativa, sexta edição do IBGC, tá? Né? Do qual eu faço parte lá. Então aqui ele fala, olha, os princípios da governança. Tá aqui, ó. Daqui na página 10, não, página 19. Integridade, transparência, integridade, responsabilidade corporativa, the same. Equidade, minoritário e majoritário, responsabilização, accountability, muito bonito o nome, e sustentabilidade, né? Então, eram os 4 princípios, eles incluíram agora o tal da sustentabilidade dentro do processo. Então, não existe, né, falar que não serve para você. Você pode ter, não ter equidade, mas o restante está lá. Né? Então, né, e aí você pensa assim, então tá bom, né? Vamos pensar aqui, então, da seguinte maneira. Entender processos, qualidade, riscos e controles. Entender compliance e integridade. E o processo de gestão. Se você não consegue determinar isso, é porque você não chamou as áreas envolvidas e os gestores principais. Mas, o pessoal aqui é uma dificuldade de obter esse tipo de coisa, o pessoal não se engaja, não se envolve. Puxa, é muito difícil. Não é fácil, mas você tem que começar a buscar argumentos, buscar possibilidade de fazer a coisa ficar diferente, gente. Desculpa. Porque senão, sabe o que acontece? A gente começa a criar problemas aonde já não tem pouco. Então, entender melhor o processo é a melhor coisa que você pode fazer. Então, pensa sempre nisso de uma forma objetiva, de uma forma que você precisa engajar e encaixar as pessoas dentro do processo. Aí você se perguntou, né? Tá ali se questionando, puxa, então, eu lembro quando eu escrevi o primeiro livro de controles internos, eu falei assim, controles internos e cultura organizacional. Por que eu coloquei isso na época? Porque assim, eu entendo até hoje, que todo o seu processo de compliance, controles internos e risco é uma questão de cultura. E qual que é o erro, né, que eu já tenho falado aqui há muitas vezes, vou falar de novo. Nós estamos assumindo, nós que eu estou falando a segunda linha, tá? Compliance, controles internos, qualidade, segurança de informação, gestão de riscos. Cara, nós estamos assumindo responsabilidades que não são nossas. Nós temos que preparar todo o material para que as pessoas façam o trabalho. Nós ficamos agora, no final do ano, em dezembro, nós tivemos um cliente nosso aqui. O que nós fizemos? Pegamos todos os manuais operacionais, dividimos pelas áreas os principais proprietários. Por quê? Óbvio, eu vou falar de cadastro, o proprietário é o de cadastro, mas aí eu tenho que vem a área comercial, tem áreas internas que façam a consulta, que faz geração de relatório. Então, todas as áreas envolvidas fazem parte, mas tem que uma área principal. Então, nós entregamos para todos os gestores uma relação de procedimentos, uma relação das políticas de responsabilidade deles, para que eles fizessem o teste de aderência daquilo, se validasse, e a partir daquele momento, a responsabilidade é dele. A nossa função é manter com que isso esteja funcionando. Então, criar os indicadores, validar os indicadores, testar controle, melhorar o processo, é a nossa função. Não. A gente assume muitas coisas para nós, e aí, quando precisa de alguma coisa, o que o cara faz? Fala com o controle interno. Isso não é comigo, é com o risco, é com o compliance. Não, desculpa, gente, é dele. Então, tá faltando a gente direcionar melhor essa responsabilidade. Porque, assim, quando você entra num ônibus, você não vai lá e tira um motorista e põe e senta no lugar dele. Desculpa. Você já sabe qual que é o itinerário, você já sabe mais ou menos quanto tempo leva, e aí, se não funcionar adequadamente, você vai fazer o quê? Você vai falar com o motorista, olha, o senhor se atrasou, o senhor desviou do seu trajeto, eu perdi o compromisso por causa do senhor, e vai comunicar à empresa. Então, se o fiscal do ponto toda vez assumir a direção do ônibus, quem vai fiscalizar o ponto?
Deu para entender essa analogia que a gente está querendo nós dirigir o ônibus sem ter tarimba para isso? E aí vem todas essas questões que preciso analisar. Então, voltando aqui ainda, pensando mais adiante, eu penso o seguinte: eu lembro quando a Roberta Volpato, isso em 2021, no evento do FestiQual lá em Salvador, ela colocou isso para nós, né? Governança corporativa na prática, hierarquia da gestão. O conselho define e acompanha as metas estratégicas. A diretoria implementa e realiza a gestão das metas estratégicas. Os gerentes e equipes perseguem as metas estratégicas. E é fantástico, porque a gente fica perseguindo um monte de coisa que alguém criou sem saber como faz. E, obviamente, que o controle é quem padroniza, controla e checa os resultados para retornar para gerentes e equipes, para a diretoria e conselho. Vai descendo e vai subindo, vai descendo e vai subindo. Então, a gente precisa pensar melhor nisso. Só que, às vezes, o conselho não sabe definir meta estratégica. E, às vezes, contrata até consultorias específicas que não conhecem o negócio, criam metas, depois não funciona e acaba afetando muito mais o negócio. Sabe? Então, precisa entender melhor. E a diretoria, em certos casos, é ela que implementa a gestão estratégica, manda para a alta administração para que ela mesma coloque isso em prática. Então, às vezes, a coisa não está funcionando da forma que a gente espera. Aí você pensa, então, da seguinte maneira. Vamos lá, pensar na governança corporativa numa estrutura organizacional das controladorias, porque tudo é controle, tudo é uma questão. Então, a sua cultura organizacional, como que funciona a sua contabilidade, controladoria, diretoria financeira e controladoria? As pessoas entendem o benefício do controle? Existe uma independência dos controles da gestão? Quem é que toma conta de cada um dos processos? Aí você pensa da outra forma, assim, vamos pensar da seguinte maneira aqui, ó. Nível de governança. Existe um nível de governança adequado? Opa. Sai, formiguinha, sai daqui que você não é, aqui não é seu lugar, né? Também quer tomar água no procedimentos operacionais. Quer beber da fonte? Então, o nível de governança, existência de uma efetiva governança, a necessidade de uma auditoria de gestão, aspectos da evolução histórica da empresa. Existe experiência em gestão de crise? O que a gente aprendeu com a pandemia? O que a gente vem aprendendo com as mudanças tributárias? Porque o nosso país é uma fonte inesgotável de gerenciamento de crise, né? E como acontece a questão de repartição de poder e decisão na empresa? O ambiente de controle, ele é efetivo? As sinalizações, os indicadores chegam nas pessoas para elas tomar decisão? As competências das pessoas, existe competência interna? Tem processo de sucessão, continuidade de negócio, as pessoas sabem o que vão fazer quando alguém não se apresentar para poder fazer, ou quando na falta de alguém. A tua gestão de compliance, a questão dos normativos internos, como que eles estão chegando às pessoas? A sua legislação externa, as melhores práticas, como estão sendo isso inclusas no processo? Porque sabe o que acontece? Às vezes o que serve para a empresa A não serve para B, não serve para C, mas de repente a D vai usar todas elas porque ela tem tamanho e porte para aquilo. E gerenciamento de riscos e processos, né? Vamos lá, controles e riscos mapeados. Tem uma matriz de processo e gestão disso? Não tem. Você quer fazer o negócio funcionar? É magia? O que é? Passe de mágica? Desculpa, gente. Alguma coisa, né? Alguma coisa muito certa está errada. Ou alguma coisa errada não está muito certa, e vice-versa. Então, o que eu quero que a gente entenda? Será que essas questões estão sendo bem trabalhadas dentro da empresa? Será que a diretoria não precisa estar muito mais no estratégico e você, junto com a primeira linha, junto com a terceira linha, você de segunda linha, ou você mesmo de primeira linha, que está me assistindo aqui, que achou curioso isso, que você vai falar, nossa, essa é a minha responsabilidade, fazer controle interno, compliance, isso é sua responsabilidade, só que a gente tem que dar subsídio para você fazer, porque às vezes você não faz ideia. O que uma ISO 9000 fala, o que uma ISO 31000 fala? 9000, qualidade. 31, risco. 37001, anti-suborno. 37301 de compliance. E sem contar as outras inúmeras ISOs que tem por aí, que às vezes você não faz a mínima ideia. O que eu tenho que fazer? Transformar isso em informação, em processo, para que o seu processo funcione melhor, seja mais adequado àquilo que você vai fazer.
né? Aí você pensa o seguinte: as 3 linhas do IA, né? Que elas fizeram com a gente aqui no processo, né? Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. As 3 linhas, ela trouxe um pensamento que a gente precisa entender melhor, que é assim: o que eu pretendo fazer do meu negócio, né? O que eu preciso fazer com que esse meu negócio realmente funcione, né? Então, olhando a questão da governança, né? A gente vai olhar a melhor gestão de risco e controles, a coordenação, a supervisão, a eficiência, a responsabilidade. Ela veio para poder consolidar essa questão de sinergia de trabalho. E aqui eu trouxe, né, para quem não tem, às vezes acha que é coisa criada do nada, eu trouxe um fluxo da governança que veio no COBIT-5, em que ele trouxe papéis e responsabilidades de relacionamento. Desculpa, até engasguei aqui, mas é complicado. Por quê? Você tem que pensar nos proprietários e partes interessadas que delegam ao conselho de administração, que define a orientação ao corpo diretivo, que instrui e alinha com gestores operacionais, que reporta esse corpo diretivo, que é monitorado pelo conselho, que prestam conta para proprietários e partes interessadas. Esse é o ciclo, né, de uma empresa que possui conselho de administração, conselho fiscal, comitês e assim por diante. Mas e aí a sua empresa que é menor? Então vamos lá. Aí você tem proprietários e partes interessadas que delegam ao corpo diretivo, que vai definir orientação, instruir e alinhar junto com gestores operacionais que vão reportar e ser monitorados pelo corpo diretivo, que tem que prestar conta para os proprietários, sócios, investidores. Desculpa, esse é um PME. Você já pensou nessa questão? A questão é você tirar uma parte do conselho. Mas a minha empresa é familiar e a gente criou um conselho consultivo. Então, criou um conselho consultivo. Volta aqui, aonde está conselho de administração, você escreve conselho consultivo. Tá? A questão é só a nomenclatura e como que isso funciona, né? Entender que existe toda uma questão de fornecer subsídio, recursos, e alguém tem que prestar conta do que está fazendo. Isso é a vida da gente o tempo todo. Quem é casado sabe do que eu estou fazendo. Sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Né? Quer praticar a governança? Quer praticar? Casa. Você vai ter que começar a prestar conta para sua esposa, vai ter que prestar conta para o seu esposo, vai ter que prestar conta para o sogro e sogra, para os filhos, e assim por diante. Começa para todo mundo. Isso é normal. Né? E quanto mais objetivo e transparente você for, melhor vai ser a forma como que você vai lidar e apontar essas questões todas. E aí, qual que é o nosso maior desafio hoje na atualidade? Estabelecer um equilíbrio. Então, o que acontece? Eu quero que você olhe bem no que eu estou falando aqui para vocês, é o seguinte. A gente fala de antecipar cenários, né? Então, riscos, os seus controles, a qualidade do seu serviço, do seu trabalho, o compliance dentro desse processo, para que você tenha um bom processo de governança e, obviamente, possa praticar o ISD. Aproveitando, tem um spoiler aqui para vocês. Tem um baita do spoiler. Tem um livro novo chegando aí, tá? Estou em fase de avaliação, fase de entendimento. Eu e a Roberta Volpato, que a maioria já conhece, eu falo muito nela aqui, porque é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, como tem a própria Márcia Pereira, como tem o Jefferson Souza, Sandro Bittencourt, professor Stein, tem o Adilson Souza. Eu falo muito deles aqui porque são professores que já... A própria Renata Wada também, a Sandra Cabral, são professores, o Masamitsu, né? São professores que já estão em parceria comigo há mais de 6 ou 7 anos, né? Nós estamos partindo agora para a 7ª turma de pós-graduação em MBA. São professores, né? O Roberto Gonzalez, né? O Ricardo Lemos, sabe? Então, assim, tem o Edson Costa também, que está com a gente agora, porque a gente vai ajustando, né? O professor Fará. Cara, e assim,
É muito interessante que quando você olha essas pessoas, né, e a gente vê essas questões. Então eu estou falando aqui da Roberta, porque eu convidei ela o ano passado, ela aceitou. Agora nós vamos escrever um livro juntos, falando sobre compliance no ISD, falando sobre controle, falando sobre um pouco de risco, falando de tudo um pouco, né? Para uma forma de você pensar no ISD, mas o D como gestão, como governança, atendendo a questão social e a questão ambiental, né? Hoje eu sou membro do comitê de ASD do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, né? Sinto muito honrado de fazer parte, né, disso. A gente tenta orientar muito e, assim, melhorar a forma de fazer o trabalho de gestão, fluxo de informação, fazer com que o trabalho flua melhor dentro do processo, né? Então aguarde que vem coisa boa por aí, tá bom? Voltando aqui, então, olhando a questão principal, né? A gente olha a ISO 37301, o que ela fala, né? Muito, deixando bem claro, ela quer criar um padrão comum de comportamento, seja ele para conselho, alta direção, gestores, colaboradores, terceiros, clientes, todo mundo tem um padrão de comportamento que seja publicado e que possa ser requerido por todo mundo. É fazer com que ele seja uma prática, seja uma coisa inerente, seja uma coisa que envolva todo mundo dentro do processo. E, obviamente, trouxe aqui também, né, a visão holística do COBIT. A minha Siri quer conversar comigo aqui. Então, na realidade, olhando, né, que ele fala sobre princípios, políticas e melhores práticas. São compostos por processos, estruturas organizacionais definidas, quem reporta para quem, a cultura, a ética e comportamento. Mas para isso funcionar, precisamos de recursos, que é a informação, quais são os serviços, infraestrutura e aplicativos que utilizamos, e nada melhor do que pessoas, habilidades e competências. Nada é feito. Então não adianta nada você partir para a inteligência artificial se você não entende inteligência natural. Por exemplo, nós vimos aí a questão do fake que aconteceu aí da inteligência artificial, que a empresa pagou milhões de dólares por uma operação. Por quê? Porque alguém se deixou iludir por um vídeo, por um contato virtual e deixou de lado as instruções normativas, segundo a confirmação. Então, algumas falhas aconteceram. Então, as pessoas estão se deixando levar por falhas e não entende a natureza com quem a gente está lidando, como que funciona. Então, é muito importante que a gente melhore a forma de fazer. Não é automatizar, porque você tem uma porcaria manual e você quer automatizar essa porcaria, você vai ter uma porcaria automatizada. Então, cuidado quando você utiliza isso. E demais, olhando a gestão integrada de risco. Então, preciso ter um compliance bem estabelecido. Gestão do conhecimento aprimorada ao negócio. Controles internos, processos bem descritos, manualizados e orientados para gestão. Aí eu faço gestão de risco, aí eu posso ter auditoria. Então, se eu não tenho isso, né, estabelecido, eu não tenho uma gestão integrada de riscos. Então, você pensa da seguinte maneira: então, quais são as questões das atividades de controle que eu preciso orientar o meu negócio, né? Eu preciso orientar o meu negócio da seguinte maneira, né? São as responsabilidades que estão, né, no nosso dia a dia de trabalho, olhando a questão, as respostas aos riscos, permitir uma redução ou administração dos riscos pode ser de prevenção ou detecção e as atividades de controle devem ser implementadas de maneira ponderada, consciente e consistente. O que isso quer dizer, meu povo? O que isso quer dizer? Faça aquilo que é fácil de explicar, é fácil de orientar, é fácil administrar, né? Eu acho legal, né? Porque agora todo mundo começa, porque assim, a gente está falando mais do mesmo, muito mais, mas muito mais do mesmo mesmo. Aí começa técnicas, compliance básico bem feito, controle interno básico bem feito, risco com básico bem feito. Desculpa. É o mínimo que eu espero que você faça o básico bem feito. A partir do momento que você incorporou conhecimento, incorporou entendimento, tá? Você vai fazer o quê? Ó, aí eu posso partir para
uma questão mais intermediária para ter um avançado. Eu não chego em Brasília sem antes sair daqui. Se eu ficar sentado aqui, eu não chego em Brasília. Então eu tenho que sair daqui, ir para o aeroporto, ou pegar meu carro, ou pegar um ônibus para poder chegar em Brasília. Então, existem etapas para poder chegar a isso. Se eu não tenho dinheiro, vou de ônibus. Se eu gosto de dirigir, vou de carro. Mas se eu tenho pressa, vou de avião. Entendeu? A evolução depende de como você faz. Então, às vezes, as pessoas ficam criando problemas aonde já não tem poucos. Então, eu preciso entender que tem que ter uma sinergia, né? Entender que a qualidade é o propósito da organização, o compliance, que é a minha normatização, eu tenho os riscos para avaliar e eu tenho que capacitar as pessoas, preciso educar as pessoas a fazer aquilo que elas têm que saber o que é bem feito. Então, quando a gente pensa nessas situações, eu penso assim: o que eu preciso fazer para isso funcionar? Preciso adequar melhor o meu processo, preciso entender o que as pessoas fazem, como que elas fazem, e óbvio, ter uma paciência acima do limite. Porque todo mundo questiona, todo mundo cobra, mas ninguém vem trazer solução para você. Ah, eu convivo isso o tempo todo. E depois isso vai ser um outro vídeo que eu vou gravar sobre como ser síndico implementando controle interno, compliance, risco e governança dentro do processo. Acho que é um vídeo legal para eu poder fazer em breve. Se você gostou da sugestão, coloca aí, clica aí, né, para ver se você gostou ou não e ponha nos comentários aí para me incentivar a gravar uma coisa dessa. Então, eu acho que a gente tem que pensar melhor, né, em simplificar os processos, fazer as coisas funcionarem adequadamente. Então, esse é o nosso principal desafio, nosso principal objetivo. Fazer com que as pessoas entendam que o compliance é uma forma de agir, o controle é uma forma de proceder e o risco é uma forma de gestão. Então, se você não estabelece normativos, se você não estabelece procedimentos, você não tem como fazer gestão de risco. Lembre-se, a gestão de risco não é sua, não é minha, é de todos. Presta muita atenção no que eu estou falando para você aqui. Ó, quando for fazer isso, pensa em como a pessoa vai fazer lá na ponta. De que maneira ela entendeu o propósito, de que maneira ela entendeu o objetivo do que ela faz. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais fácil do que você imagina. Tá? Pensa bem, né, nessa forma e assim, não se desespere, não fique pensando, né, com coisas aleatórias dentro da sua vida. Faça aquilo que é possível fazer, tá bom? Faça aquilo que é simples de fazer, em que você consegue justificar a realização e implementação. Quer fazer um plano de continuidade de negócio? Primeiro, tenha processos mapeados, tenha procedimentos operacionais, tenha regras definidas, porque na ausência de alguém, alguém vai ter que executar o trabalho. Se você não tem isso bem feito, você já vai ter dificuldade. Implemente controles. Pode ser uma planilha, pode ser um caderno, se você quiser, mas desde que tenha o controle, alguém cheque e faça o monitoramento disso. Simplifica. A dificuldade, qual é? Principal, é convencer as pessoas a fazer aquilo que ela sabe que ela tem que fazer, que ela que precisa fazer, mas ela acha que não era que tem que fazer, porque ela não foi preparada para isso. Tá? Então, é uma dica que eu peço para vocês aqui, né? Agradeço a oportunidade. Curtiu? Gostou do que nós colocamos aqui? Beleza. Se não curtiu, não vou conseguir agradar a todos, mas eu acho que o principal objetivo é: por que não curtiu? O que ficou difícil para você? O que você não entendeu, né? O que você gostaria que a gente mostrasse para você? Então, pensa nisso aí, fique à vontade. Agradeço demais a todos vocês, né, pela oportunidade e estamos aqui mais uma vez. E aí acompanhem a gente nas redes sociais, que a gente vai trazer novidades, coisas novas. E agradeço a todos aí pelo carinho que tiveram, né? Alguns alunos sabiam que eu já estava com problema com meu pai, outros ficaram sabendo, né, com problema com a minha esposa, mas graças a Deus está tudo em ordem, tudo bem, tá bom? Agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade que ele me proporciona de estar aqui e aonde é preciso para poder orientar, capacitar
e melhorar a vida das pessoas. Essa é a nossa função. Um beijo para todos vocês e a gente se vê por aí.